Levante as suas mãos, vamos adorar nesse momento. Sim, Pai. Nós chamamos, Senhor. Sim, Jesus, nós chamamos. Aleluia. Aleluia. Sim, declare isso nesse lugar. De ti. Declare isto. Diga que a sua família anseia mais dele. De ti. Declare mais de ti. Mais de ti. Apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade.
humildade, servo de todos os irmãos. De ti, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se o choro dura uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se o choro dura uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória
pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Declare tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. É Clarice. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o rei, amém? Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: eu te amo, meu irmão. Amém? Diga para o seu irmão: você está lindo hoje, rapaz. Ah, irmão. Diz mais com pressão, diz: você está lindo, rapaz.
Amém? Glória a Deus. Irmão, hoje nós acordou pela manhã. E pensa no homem que acordou ativado hoje, Thiago. Já acordei, já tinha prato e eu já fui lavar prato. O homem tava pressão hoje, irmão. Minha nega, quando olhou pra mim, falou: que trem lindo, gente. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, irmão. Como é bom estarmos aqui. Quantos tiveram um domingo abençoado? Diga pro seu irmão: a sua noite não será diferente. Aleluia. Cadê nossos avisos? Lipe. Amém. Já vamos de vídeo, Lipe? Que isso, mas você tá tuchado hoje, cara. Amém, libera esse vídeo aí então. Olá, meus irmãos, graça e paz de Cristo. Eu sou o pastor Wellison, juntamente com o pastor Joaci. E nós estamos passando por aqui para te fazer um convite muito especial. Aqui será as futuras instalações do Ministério Renovo. O nosso intuito é servir a comunidade de Itubiara. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Muitas vidas e muitas famílias serão alcançadas pelo amor de Deus aqui neste lugar. Faça parte juntamente conosco dessa família que nasceu para servir a cidade de Itubiara. Que a graça, que a paz, que o amor de Deus esteja com você hoje e para todo sempre. Que você se sinta amado e abençoado por Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Dos filhos Irmãos, e o pai já começou a mandar recursos para a obra do Senhor. Amém? O pai já começou a mandar semente. Pessoas já têm se levantado e liberado semente. Você já viu as formigas, irmãos? Como é que as formigas armazenam o alimento? Como é que eles administram ali o lugar onde elas estão? De grãozinho em grãozinho, não é? Como é que é aquele ditado do mundo que tem aí, irmãos? É isso aí. Amém? De pouquinho em pouquinho nós, eu, você, nossas famílias, iremos edificar um lugar maior, mais confortável para a gente estar e para ali adorarmos o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmão, e depois de lavar os pratos hoje, eu fui comprar um pão para a gente tomar um café. Irmão, deu errado na lavação dos pratos na hora do almoço, né, amor? Foi detectada uma sujeira em um dos pratos. Irmão, pensa o tanto que a mulher ela fica empolgada quando ela pega um erro do marido. E foi 2 pratos, irmão. Olha aqui, rei da limpeza. 2 pratos sujos. Irmão, e o segredo é já reconhecer o erro mesmo. Falar: não, realmente ficou sujo, amém? Que aí já morre o assunto, irmão. Quando você reconhece o erro, já morre o assunto. Mas nós fomos tomar café com os nossos filhos hoje pela manhã. E nós estávamos lendo Provérbios 5. Que aqui tem um ensino para a família. Que diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca e nem delas te aparte. Necessário é uma família adquirir sabedoria e ao mesmo tempo ela consolidar o entendimento. E necessário é nós como família não apartar a palavra do Senhor da nossa boca. Irmão, quando nós consolidamos essas duas coisas, nós começamos a viver melhor no nosso lar. Nós começamos a ter mais expectativa que as coisas serão melhores. Porque é necessário a gente adquirir a sabedoria e adquirir entendimento. Todo homem e toda mulher que entende isso aqui, o seu lar começa a caminhar por caminhos preciosos na presença do Pai. Amém? Mas volte um pouquinho ainda em Provérbios 3, no 9, diz assim:
Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, é um dos momentos mais preciosos e um dos momentos onde Deus mais Ele trabalhou no meu coração nesses anos de evangelho. Foi quando eu entendi a força que tinha a semente que eu trazia à casa dele. Eu não sei se você tem empresa, mas eu tenho uma empresa há 12 anos, irmãos. Eu tenho uma empresa não, o Senhor tem uma empresa. E eu administro uma empresa para o Senhor há 12 anos. E nesses 12 anos nós já vimos muitas coisas acontecer. E até hoje o Senhor não permitiu que nós passássemos por dificuldade no lugar onde a gente busca o pão. Por quê? Porque um dia, eu juntamente com a minha irmã, nós entendemos a força que tem a semente em nossa casa. Então não trate mais o seu recurso que você traz à casa do Senhor como apenas o cifrão, como o dinheiro. Trate tudo aquilo que você traz à casa do Senhor como uma semente, amém? Olhe para o seu irmão agora e diga: Deus dá a semente ao que semeia. Irmão, quando eu passei a olhar para o recurso do nosso lar como uma semente, o Senhor fez como um pé de milho, Josi. Um pé de milho você planta apenas 2 grãozinhos, não é? Mas quantos grãozinhos você colhe numa espiga de milho? Então lá em casa nós não tratamos o dízimo e a oferta apenas como dinheiro. Nós tratamos como uma semente. E nós entendemos que Deus dá a semente ao que... É por isso que essa casa, essa família Renovo, nós não trata... Dinheiro não é nossa prioridade, irmão. A nossa prioridade é Jesus Cristo. O dinheiro aqui nós tratamos como uma semente. Sabe, uma semente que serve para alimentar o órfão, que serve para alimentar a viúva, que serve para pôr o pão na mesa de quem não tem. Irmão, e graças a Deus que a gente não precisa falar acerca disso para mover o coração de vocês. Se vocês soubessem o tanto de pessoa que é honrada por essa casa, semanalmente, que precisa de um alimento, que precisa de tantas outras coisas, e nós nos unimos e servimos essas famílias. É para isso que Deus faz nascer uma igreja, irmão, para servir ao próximo. Esse é o intuito da igreja, é servir. No dia que a igreja perder esse lugar de servir, ela já não é mais igreja. Porque a igreja está relativa ao amar o próximo como você ama a si mesmo. Amém? Então nos ajude a continuar a servir família. Você que vai semear a sua semente nesta noite, levante a sua mão com muita alegria. Eu quero um aqui em cima também. Aleluia. Quem é esse menino do cabelinho lisinho? Bonito ele, hein? Ele é novo aqui no rebanho, não é? Eu creio nisso. Alguém crê que a Josiane aí, irmãos? Jaqueline, levanta essa cadeira, Jaqueline. Túlio. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Se coloque sobre os pés. Yeshua. Em vez de nós orar hoje, você vai levantar as suas mãos enquanto essa canção é tocada. Sim, Jesus. Yeshua. Vem saltando sobre. Saia do
seu lugar e venha trazer a sua semente aqui na frente. De Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Amém. Vamos orar por algumas pessoas aqui, irmãos. Nós temos pedido de oração aqui pela Maria Gabriela e também pela Cássio Rebouças. Isso, vamos orar. Levante suas mãos onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, o Deus, a Maria, apresentamos também o Cássio, Senhor. O Deus, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Livra, Senhor, o Deus, desse vírus, Pai, que tem lutado contra a vida deles. O Pai, guarda, Senhor, essa mulher que está na mesa de cirurgia, Senhor. O Deus, que o teu milagre, Senhor, possa alcançá-los. O Deus, que a tua misericórdia, Senhor, possa alcançá-los. O Deus, que a tua provisão alcance eles nesse momento. E que a tua vontade seja estabelecida sobre eles. É isso que nós acreditamos. É nisso que nós oramos, Pai. Em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quantos estão felizes com o Senhor? Quantos tiveram um final de semana maravilhoso? Deus é fiel. Uma boa noite para você. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo à casa do Senhor. Este é um lugar onde o Senhor alinha o nosso coração, onde o Senhor traz vida para o nosso entendimento. E um momento de muita comunhão, irmãos. Um momento de estarmos reunidos aqui. É porque nós acreditamos no mesmo Pai. Amém? Cristo Jesus, o nosso irmão, que nos leva em acesso direto ao Pai. Amém? E eu quero ler com você hoje, uma história muito conhecida, que se encontra em Mateus capítulo 19, verso 16. Mateus 19, verso 16. Você que está nos visitando pela primeira vez, você é muito bem-vindo à casa do Senhor. Nosso coração se alegra, por ter você aqui. Se sinta parte dessa família. A família Renovo, assim como o pastor sempre fala, nasceu para servir outras famílias. Então que você se sinta servido por nós. Amém? Fique à vontade no nosso meio. Queridos, e essa palavra, o Senhor, Ele tem falado muito comigo com essa palavra. Ele me permitiu ministrar ela em algumas empresas. E quando assim eu começo a mergulhar em um texto, o Senhor, Ele continua falando comigo por muitos dias. E eu vou trazendo lições, desse texto para mim e aplicando na minha vida pessoal. Aplicando na minha casa, aplicando na empresa que o Senhor me confiou. Porque a palavra, irmãos, enquanto ela não é aplicada na nossa vida, ela não tem nenhum efeito. Quantos entendem isso? Se a Bíblia ficar aberta na sua casa, na sua estante, ela não vai ter efeito algum. Mas quando você começa a aplicar ela na sua vida, você começa a viver ela, aí ela vai surtir muitos efeitos. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, que se nós formos somente ouvintes, nós vamos ser homens tolos. Mas se nós formos pessoas que praticam o que ouvimos, nós seremos comparados a homens sábios.
que edificam a sua casa na rocha. Amém? Então que você esteja nesse momento ouvindo para você aplicar, assim quando você sair dessa porta. Já começa a aplicar na sua vida hoje. Não espera para amanhã, fala: Deus, me ensina a aplicar hoje. Me ensina a viver isso hoje. E você vai ver o tremendo de Deus vai fazer na sua vida. Amém? Todos, irmãos, escute, todos que buscaram aplicar a palavra de Deus na sua própria vida, nunca mais foram os mesmos. Mudaram violentamente, mudaram o comportamento, mudaram o vocabulário, mudaram a maneira de ver a vida, a maneira de lidar com problemas, simplesmente por causa de uma aplicação de um texto na sua própria vida. Amém? Graças a Deus. Mateus 19, verso 16. E eis que alguém aproximou-se e lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Pensa comigo. Um homem se aproxima de Jesus e faz uma pergunta, certo? O homem se aproxima de Jesus e faz uma pergunta: o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Amém? Respondeu-lhe Jesus. Jesus dá uma resposta: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou, no verso 20, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades, muitas riquezas. Feche seus olhos nesse momento. Quero orar por você. Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, clareza desse texto. Nos ensina a entender, Pai, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro pelos meus irmãos, e eu oro também por mim, que eu tenha sabedoria, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor me entregou. Que essas palavras, elas venham impulsionar os teus filhos. Que essa palavra, Senhor, ela venha trazer vigor, trazer intrepidez a cada um que irá ouvi-la. E nós te pedimos que essa palavra gere aplicação no nosso cotidiano. Abra os olhos do entendimento do teu povo, Senhor. Que eles possam entender e compreender tudo o que o Senhor tem para nós hoje. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós agora. E nós queremos receber, Pai, de Ti toda a instrução, toda a direção. Não queremos ficar dispersos. Não queremos perder, Pai, essa palavra. Nos dê a atenção necessária. Nos dê, Papai, um coração ensinável. Que nós possamos estar aptos a aprender. Que nós possamos estar aptos a aprender contigo. É isso que nós te pedimos, Senhor. Flua neste lugar, Espírito Santo. O Senhor tem toda a liberdade. O
O Senhor conhece todas as crises interiores de cada um que está aqui. O Senhor conhece toda a dificuldade, Senhor. Toda a turbulência que cada um está enfrentando. E muitos estão aqui por um sentimento de gratidão. Outros estão aqui, Pai, porque não suporta mais. Oh Deus, esse fardo pesado. Que o Senhor possa visitar cada um da maneira que lhe apraz. Visite cada um, Pai. E assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Queridos, esse texto falou muito comigo, porque Jesus ele conta, né, uma história do jovem rico. E essa história ela é muito pertinente, porque a Bíblia fala que um homem chegou até diante de Jesus e fez uma pergunta. Ele olhou para Jesus e falou assim: o que é que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? E o tema que o Senhor me entregou foi esse: destino versus processo. Por quê? Porque aquele jovem, ele chegou fazendo uma pergunta para Jesus com um olhar no destino. O jovem rico estava olhando para o destino, para o seu alvo, para onde ele queria chegar. E ele perguntou para Jesus o que ele precisava fazer. O que eu preciso fazer para chegar no destino que eu almejo, para encontrar essa vida eterna, para entrar nesse reino? O que eu tenho que fazer de bom? E Jesus, ele começa a apresentar um processo para aquele jovem. E Jesus fala para ele assim: por que você pergunta acerca do que é bom? Só existe um bom. Eu já aprendo algo aqui, irmãos. Por quê? Porque aquele jovem, ele queria fazer algo de bom para herdar a vida eterna. E era como se Jesus estivesse falando para ele assim: nada que você faça de bom vai te dar acesso à vida eterna. Porque a salvação não é por meio de obras, a salvação é por meio da fé. Então nada que esse jovem pudesse fazer ia dar acesso ao destino que ele almejava. Nada do que eu e você podemos fazer nos dá acesso a essa vida eterna. Você consegue entender isso? Não tem nada de bom que nós possamos fazer que nos vai dar acesso a essa vida eterna. Você pode ser uma pessoa que faz muitas obras sociais. Você pode ser alguém que ajuda muito ao próximo, que ajuda muito aos animais. Mas isso não vai te dar autoridade e nem liberdade para acessar a vida eterna. E você vai entender mais para frente. Porque Jesus, ele apresenta um processo. Quantos estão comigo aqui entendendo isso? Jesus apresenta um processo, não para ele alcançar a vida eterna, mas para ele ser transformado por esse processo. E Jesus fala assim: nada de bom há no que você faz, mas existe um bom, que é Deus. Então se você andar comigo e se conectar com Ele, a vida eterna já é sua. Você consegue entender isso? Isso é muito precioso, porque Jesus apresenta um processo para ele. E Jesus fala assim: olha, se queres porém entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele fala assim: quais são esses mandamentos? Jesus responde: não matarás. Ou seja, primeiro passo, primeiro requisito para você desfrutar dessa vida eterna. Ou seja, o que Jesus estava falando para ele? Olha, para onde você vai, para onde você quer ir, o destino que você almeja, eu vou te apresentar qual é o modelo de pessoa que entra nesse lugar. Uma pessoa que não mata, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que não guarda rancor. Você está entendendo isso? Era como se Jesus estivesse narrando
para aquele jovem o tipo de pessoa que entra na vida eterna. E o primeiro tipo de pessoa que não entra é a pessoa que mata, é a pessoa que tem ódio, a pessoa que não perdoa. Você sabe por que um homem tira a vida de outro homem? Ou uma mulher tira a vida de outra mulher? Falta de perdão. Você fala, só isso, Joacim? Só isso. Porque se você não perdoa, você quer executar uma justiça própria. Agora, se você libera o perdão, você solta aquele problema. Quantos estão entendendo? 100% dos homicídios que acontecem no mundo é falta de perdão, irmãos. Não perdoou. E aquilo gera uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura começa a trazer maus pensamentos. E os maus pensamentos começam a executar maus ações. Até a ponto de um irmão tirar a vida de outro irmão. Então o primeiro tipo de pessoa que não herda a vida eterna é aqueles que matam. Você está entendendo isso? Que não é o não matar que vai te colocar na vida eterna, mas é quem é essa pessoa que não mata. Quantos estão entendendo? É a natureza dessa pessoa. Tem muitas pessoas que não mataram ninguém, mas também não vão herdar a vida eterna. Você está entendendo isso? Que não é o que você faz, é quem você é. É a natureza. É a sua natureza, quem você é. E Jesus estava ensinando para aquele jovem que o tipo de pessoa que não herda a vida eterna é pessoas que matam. E ele fala também assim, ó, não adulterarás. Olha aqui, um outro modelo de pessoas que não herdam a vida eterna são pessoas infiéis, pessoas traidoras, pessoas que não têm aliança, que não respeitam o seu cônjuge. Faz sentido para você? Está aí o segundo modelo de pessoas que não herdam a vida eterna. Pessoas que não têm compromisso. Pessoas que não são fiéis. Que não guardam a aliança. Que mesmo estando longe, é pessoas que sustentam o compromisso. Você está entendendo isso? É como se Jesus estivesse falando para ele, falando assim, olha, a natureza da pessoa que herda a vida eterna é uma natureza que não mata e também que não trai, que não é infiel. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Tá aí o terceiro modelo de pessoas que não herdam a vida eterna. Pessoas que roubam. E o que leva a pessoa a roubar? Repita comigo, a ingratidão. Porque não estão contentes com o que têm e começam a desejar o que é do irmão, o que é do próximo. Isso gera um desejo de roubar, de tomar posse daquilo que não é seu. Não furtarás. Esse é um modelo de pessoas que não herdam a vida eterna. Pessoas que não são gratas com aquilo que Deus deu. Pessoas que não suportam o processo do trabalho para poder adquirir os bens que deseja. É bom ou não é bom andar de carro novo, irmãos? Esse é o destino. Quantos estão entendendo? O destino de uma pessoa que almeja ter um carro novo, o destino dela é andar no carro novo. Mas o processo é acordar todo dia 6 horas. Você está entendendo? É acordar todo dia 6 horas e pegar e trabalhar, irmão, e agarrar. Mas as pessoas querem o destino, mas não querem o processo.
Você está entendendo isso? É você ficar com o carro estragado no meio da BR, irmãos. Isso é processo. É você deixar de ir nas festas que todo mundo vai, porque você tem um compromisso com o trabalho. Isso é processo. Enquanto todo mundo está farrando, você está trabalhando. Isso é processo. Mas quem suporta o processo alcança o destino. Você está entendendo isso? Então nós estamos vivendo em uma sociedade que todo mundo quer o destino. Todo mundo quer casa boa, quer carro novo, quer dinheiro na conta. Mas ninguém quer o processo, irmãos. O caminho que nos leva a esse lugar. Você está entendendo isso? Assim como esse jovem, ele queria o destino, mas ele não estava disposto a suportar o processo. Ele até pensou que estava pronto, mas Jesus mostra para ele que não. Continua comigo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Está aí mais outro modelo de pessoas que não entram na vida eterna, que não herdam a vida eterna. Que tipo de pessoa que é esse? É as pessoas, irmãos, que não sabem administrar a sua língua. Pessoas que abrem a boca para dar falsos testemunhos. O que é um falso testemunho, irmãos? É a mentira contra o seu próximo. É você dizer aquilo que não é verdade a respeito do seu irmão. O que é falso testemunho? É você dizer o que não é verdade a respeito do seu irmão. Você viu o Geninho? Você viu onde ele estava? Não vi não. Irmão, você nem sabe. Vou contar. Isso é um falso testemunho. E hoje eu tive uma vivência com isso, sabe, irmãos? Eu estava mal do estômago desde ontem, passei muito mal ontem. E a Diane falou assim: você tem que tomar água tônica. Eu falei: beleza, eu vou lá comprar essa água tônica. Eu peguei a bicicleta, né, irmão, e fui, né? Cheguei lá no Desbebida, de bermuda, chinelo, na água tônica. O cara me entregou a latinha, aí, né, aquele senso dentro de mim já falou: põe numa sacola, leva e bebe em casa. Aí eu falei: não tem nada a ver não, vou levar na mão mesmo. Peguei a latinha na mão, montei na bicicleta. Quem vira de moto? Um irmão assembleiano. Irmão, ele me deu uma cubada, ele me deu uma olhada assim. Tipo assim: então você tá tomando uma cervejinha? E quase que eu fiz assim com a latinha pra ele: é água tônica, miserável. Né? Por quê? Porque as pessoas, elas querem te pegar no eu, irmão. Você é o que prega lá de domingo lá? Fala que é pastor, né? E muitas das vezes, talvez a pessoa que me ouviu com a latinha na mão, que era uma água tônica, talvez ele pode chegar pro outro irmão e falar assim: ô, você viu lá o baianinho da borracharia lá, o pastorzinho da igreja lá? Você não sabe o que aconteceu, irmão. O que foi? Peguei ele domingo cedo, no disco bebida. Tava com a latinha na mão. Você está entendendo? Isso é um falso testemunho. É você dizer algo a respeito do seu irmão que não é verdade. Então, irmãos, antes de você falar, constata primeiro. Vê se é relevante, se é verdade, para depois você passar para frente. Você está entendendo? Porque senão você vai se tornar uma pessoa que produz um falso testemunho. Então esse modelo de... Tem pessoa que vive só disso, irmãos. Tem pessoa que só vive de dar falso testemunho a respeito do outro irmão. E a casa dela é cheia, porque ela sabe de tudo. Ela é pior do que o Google. Sabe da vida de todo mundo, né? E isso começa a gerar uma cultura e uma natureza de uma pessoa que não é da vida eterna, irmãos. Era isso que Jesus estava ensinando para aquele jovem.
essa natureza não herda a vida eterna. Verso 19. Jesus, ele era um eterno professor, irmão. Ele estava ensinando para esse jovem. E olha mais o conselho de Jesus para ele: honra o teu pai e a tua mãe. Está aí um modelo de uma pessoa que herda a vida eterna. Uma pessoa que consegue honrar o pai e honrar a mãe. Você consegue entender isso? Então toda criança, vocês crianças que está aqui, esse é o único mandamento que tem uma promessa. Porque qual promessa que é? Quem sabe a promessa de honrar pai e mãe? Qual que é a promessa? Só as crianças. Qual que é a promessa? Quem honra pai e mãe recebe o quê? Mais vida na terra, olha aí. Honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Quando já viu falar de jovem de 16, 17 anos que foram brutalmente assassinados aqui? Quantos já ouviram? Quantos já ouviram de jovens que cometeram suicídio? Irmãos, isso é muito violento. Porque a desonra com o pai e com a mãe faz com que os dias são abreviados. Irmãos, quantas vezes minha mãe pegou no meu pé: Joacir, não vai para a rua, não sai. E o que eu fazia? Eu desonrava ela, desrespeitava, e depois sofria a consequência. Então todo jovem, toda criança que despreza a voz do pai, o conselho, que desonra o pai, os seus dias são abreviados. Elas vão morrer cedo, irmãos. Vai morrer cedo, porque desonra o pai. Porque o pai e a mãe, ele quer o quê? Quer o bem. Enquanto você está debaixo da jurisdição do seu pai, você precisa respeitar ele. E mesmo depois que você casar, ter seus filhos, ter sua casa, ter seu território, você precisa continuar honrando, visitando, ouvindo ele. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus para trazer você ao mundo. Quantos estão entendendo isso? Então honrar o pai e a mãe é, mesmo se o relacionamento não estiver bom, você precisa estar ali. Isso é honra. É você conseguir dar não só o que a pessoa merece, mas além do que ela merece. Consegue entender isso? Então Jesus ensinou para aquele jovem: não mate, não roube, não furte, não dê falso testemunho, não adultere, honra seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a ti mesmo. Está aí mais uma natureza de uma pessoa que herda a vida eterna. Pessoa que ama o próximo. Irmãos, e esses dias eu estava conversando com o pastor, com outro irmão, e eu falei para eles assim, só tomar água aqui. Eu falei para eles assim: olha, eu estava pensando, tem hora que eu entro numas paranoias, irmão, sabe? Eu começo, estou andando de carro, estou andando de moto assim, eu começo a viajar e a pensar nas coisas, né? E eu falei para eles assim: vocês já pararam para perceber que todo o ecossistema da Terra, todo o sistema de funcionamento da Terra está relacionado em um servir o outro? Isso é violento, irmãos. Por quê? Porque se hoje eu tenho uma borracharia, se eu não tiver o meu próximo para ir lá remendar o pneu, de nada adianta aquela empresa. Todos que estão aqui, sem exceção, dependem do próximo para sobreviver. Todos. Então você pega o governo, você pega a saúde, você pega tudo, irmão. Todo o ecossistema da humanidade está relacionado entre você e o próximo. Você consegue entender que é uma engrenagem que roda? Então, se nós não amarmos o próximo... Ah lá o Danilo. Danilo, ele vende hortifruti, né?
verdura, hortaliça. E se ele planta a hortaliça, ele rega e ele colhe, se ele não tiver uma família para servir com essa hortaliça, de nada adiantou todo o trabalho dele. Como vocês estão entendendo? E é todos nós aqui, o seu Carlos com a sua mecânica, o Túlio, né, com a empresa dele de bike. Se não tiver o próximo para ser servido pelo que ele exerce, de nada adianta. É o que Jesus, pastor, estava ensinando para o jovem rico. A Josi, com a culinária dela, se não tiver ninguém com fome, do que adianta tantas as comidas que ela faz? Se não tiver unha grande, cutícula rasgada, como é que a Dulce faz? Você está entendendo que tudo está movimentado em servir ao próximo? E a gente quer matar o nosso irmão, né? A gente quer matar o nosso irmão, a gente não quer relacionar com o nosso irmão. Mas se não fosse o seu irmão, nem você existiria. Você parou para pensar que a nossa família cresceu tanto que a gente deixou de se conhecer? O tanto que isso é louco, irmão. Nosso pai Adão e nossa mãe Eva teve tanto filho que os irmãos nem conhecem mais um ao outro, tanto que ficou grande a família. Você já parou para pensar isso? Que a humanidade, sabe, é 7 bilhões de pessoas que são irmãos. Eu falo irmão carnal, mais distante. Isso é loucura, deixa para outro culto. Amém? Então, irmãos, verso 20. Olha aqui, onde nós nos perdemos. Nós nos perdemos aqui, no verso 20. Olha o que esse moço fala. Ele replica. Quem já corrigiu o filho replicou na hora. Não faz assim, porque... Mas pai, por que não? Isso é replicar, irmãos. Isso é replicar. Não quebra isso aqui, não faz assim. Ana Luísa, Luana, não faz assim. E se elas replicar, o bicho pega, não. Se elas replicar, elas vão falar desse jeito. Por quê? Isso é replicar. Esse jovem replicou Jesus. Jesus falou todo o processo para ele. E ele replicou Jesus. Olha o que ele fala. Olha lá. Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Você conseguiu entender isso? Ele replicou, na minha versão fala assim, ó. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Isso aqui é violento, irmãos. Sabe qual que é o problema? Que muitas das vezes nós achamos que estamos preparados para chegar no destino. Achamos que já passamos por todos os processos que deveriam ser passados. E na nossa mente está tudo certo. E por que eu não cheguei ainda lá? Você está entendendo? Que na nossa mente a gente já passou por tudo que deveria ter passado. E agora o que nos falta é chegar no destino. E quando nós não chegamos no destino, nós começamos a contestar. Por que não? Já passei por todos os processos. Na nossa mente, nós já estamos preparados para chegar no destino. Queridos, o jovem rico, o que ele estava almejando era a vida eterna, uma coisa boa. Mas vamos trazer essa aplicação para nós. O que você deseja? Qual que é a sua perspectiva? O que você quer almejar? Talvez você pense que você já passou por todos os processos, que você já está preparado para desfrutar daquilo que você almeja. Faz sentido isso? E é nisso que entra a ingratidão, é nisso que entra a ansiedade, que entra a crise. Porque você pensa que está preparado, está pronto. Mas Jesus começa a olhar para dentro daquele jovem. E ele começa a liberar uma palavra que vai libertar ele. Ou vai fazer com que ele permaneça preso o resto da sua vida. E ele fala assim, ó. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito,
vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Deixa eu já ler o 22 para nós já entendermos isso. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. Queridos, Jesus falou assim: olha, se você quer chegar à estatura de varão perfeito, você vai precisar tirar o seu coração das riquezas. Aquele jovem, ele era um jovem muito rico. E muitas das vezes, o que nós temos que fazer, nós não queremos fazer. Escuta isso, irmão, isso é precioso. Por quê? Porque se o jovem tivesse feito isso, ele teria andado com Jesus. Ele teria seguido Jesus. E Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele jovem, para ele alcançar a vida eterna, que foi a primeira pergunta que ele fez para Jesus, ele deveria abrir mão do que impedia ele de acessar aquilo. Isso faz sentido para você? Ou seja, toda a sua riqueza estava impedindo ele de acessar o caminho para a vida eterna. Jesus era o caminho para a vida eterna. E ele perguntou o que tinha que fazer de bom. Mas na verdade ele só tinha que seguir o bom, que era Jesus. E eu tiro uma reflexão muito forte para a minha vida com isso. Se eu fosse você, também tirava para a sua vida. Geralmente o que te impede de chegar no seu destino é aquilo que você não quer fazer, aquilo que te prende, aquilo que você tem amor àquilo, a sua zona de conforto. Sabe, aquilo que você tem como estimação, isso te impede de chegar, de acessar o destino que Deus tem para você. Por que aquele jovem se entristeceu, irmãos? Porque ele era muito rico. E a riqueza dele estava se tornando o Deus dele. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o amor à riqueza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos de nós, quando entendemos o que temos que fazer, nos entristecemos e nos afastamos de Jesus? Nós até chegamos com muitas perguntas. O que tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E Jesus apresenta o processo. E quando nós temos revelação total do processo, nós entristecemos. Quando Ele fala o que nós precisamos deixar de fazer para começar a seguir Ele. Querido, escuta comigo. Eu falei para o Daniel esses dias, Daniel que me falou essa frase. Quem já ouviu aquela frase assim, ó? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Assinado Peter Parker. Queridos, imagina aquele jovem seguindo Jesus, passando 4 dias sem comer, debaixo do sol, sem nem onde reclinar a cabeça, com toda a sua riqueza na sua casa. Quem acha que ele suportaria isso? Né? Você acha por que Jesus falou que ele tinha que deixar aquilo? Porque senão aquilo ia roubar o jovem de Jesus. A mente dele ia ficar tão pesada com os bens dele,
com o que ele tinha que administrar, com os funcionários, com tudo que ele orquestrava, que ele não ia ter disposição completa para estar com Jesus, para estar na missão com Jesus. Qual que foi o requisito que Jesus falou para os discípulos? Quem aqui sabe? Um dos requisitos, quando Jesus topou com os discípulos, qual foi o primeiro requisito que ele falou para eles? Deixa tudo e me segue. É a mesma coisa que ele falou para o jovem rico: deixa tudo e me segue. Porque, meu irmão, escuta, se você não deixar aquilo que prende o seu coração, você não vai conseguir caminhar com Jesus. Do jovem rico era riqueza. Agora, qual que é o nosso processo? O que nos impede de andar com Jesus? O que nos impede de submeter esse processo? O que nos impede de caminhar com Ele, de aprender com Ele? É isso que nós temos que fazer. E geralmente nós não queremos fazer. Você está entendendo isso? Isso é muito forte. E os discípulos perguntam, né? Jesus fala assim: olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Aí os discípulos falam assim: então quem pode se salvar então? Aí Jesus fala assim: ó, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então escuta, meu Deus, o jovem achou que era possível para ele conseguir herdar a vida eterna, mas é impossível. Você está entendendo? É impossível para o homem herdar a vida eterna sem caminhar com Jesus, sem entrar pela porta, sem entrar pelo caminho. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único mediador, não tem outro caminho, não tem outro acesso, não tem outra porta. Jesus é a porta, o resto é parede, irmãos. Só que nós queremos fazer o impossível, mas não queremos fazer o que é possível. Eu sempre falo, Deus é Deus do impossível, porque o possível quem faz é você. O possível quem faz é eu, irmãos. O que é o possível? Deixar a riqueza. O que era possível para o jovem fazer? Deixar a riqueza. Vamos pensar que isso aqui é uma caixa de riqueza, uma caixa de ouro, de diamante, de cristal, irmãos. Olha aqui. Amém? Isso aqui está cheio de diamante. O que era possível para o jovem? Apenas deixar isso aqui. Deixar e seguir Jesus. Isso era possível para ele. Só que ele queria fazer o que era impossível, Ari. O que ele queria fazer? Ele queria fazer algo de bom para conseguir a vida eterna. Como se a vida eterna fosse comprada. Quantos estão entendendo? E Efésios 2:8 fala que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Agora você imagina um jovem rico que conseguiu comprar um terreno no céu. Como ele não ia se gloriar disso, irmãos? Ele falou assim: não, o caminho não é esse, querido. Primeiramente, entra no processo. Abre mão daquilo que te prende, daquilo que se tornou seu Deus. E vem aprender comigo. Vem aprender comigo, porque eu sou o caminho para ir até o Pai. Eu sou o caminho para a vida eterna. Você está entendendo isso? Que muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer mais alguma coisa. E na verdade a gente tem que deixar de fazer algumas coisas.
O jovem chegou, irmão, disposto. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Fala para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Jesus olhou dentro dele e falou assim: não, cara, você precisa deixar de fazer algumas coisas. Você precisa deixar de confiar na riqueza. Você precisa abrir mão. Você está entendendo? Abre mão. E vem aprender comigo. Vem caminhar comigo. Vamos andar junto. Aí você vai conhecer a vida eterna. Porque certa vez os discípulos perguntam para Jesus, né? E Jesus fala assim que a vida eterna é esta: que te conheçam como Deus e que creiam que eu fui enviado por ti. Essa é a vida eterna, irmãos. Então você não tem uma vida após a morte, você tem uma vida além da morte. Se você continuar caminhando com Ele aqui, você já acessa ela hoje. É pela fé. Se você crê, você já acessa. Então não espere morrer para herdar a vida eterna. Jesus falou assim: você não precisa morrer e não precisa fazer nada para você herdar a vida eterna. É só você deixar algumas coisas e caminhar comigo, que você já vai ter acesso a ela. Você está entendendo isso? E é isso, irmãos, a palavra que eu tenho para vocês, que o Senhor me entregou, né? Eu creio assim que isso é muito relevante para esses dias, né? A Bíblia fala que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Então todo homem de Deus, toda mulher de Deus que pensa que faz algo de bom, está errado, irmãos. Porque assim como Jesus falou para ele, bom só existe um, que é Deus. Glória a Deus pela misericórdia dele, que nos encontrou. Porque não existe nada que eu possa fazer que me dá acesso a essa vida eterna. Muitas vezes eu vou precisar deixar de fazer algumas coisas para poder caminhar com aquele que tem a chave da vida eterna. Irmão, nós não conseguimos caminhar com Jesus de qualquer jeito. É por isso que ele fala para o jovem: você vai precisar deixar de fazer algumas coisas para você caminhar comigo, porque senão vai ficar insustentável. Quem já viu um negócio insustentável? Chega um momento que não dá mais, insuportável. Agora quando você começa a entrar no processo, irmãos, muitas vezes o processo é doloroso, é dolorido, dói, fere. Você começa a chegar no destino, a acessar o destino. Então que você aplique isso na sua vida, irmãos. Qual é o processo que eu preciso me submeter esses dias? Se eu perguntar para todos aqui, quantos casados que tem aqui? Quantos querem um casamento maravilhoso? Todos nós queremos, né, irmãos? Isso é destino. Mas e o processo de acordar todo dia junto, de olhar para a mulher sem nenhuma maquiagem, de olhar para a mulher sem a chapinha, de olhar para o homem sem a botina? Tem um gato morto aqui dentro. Não, foi só eu que tirei a botina, meu bem. Isso é processo, irmãos. E todos querem um casamento brilhante, mas não quer suportar o processo diariamente. Se a gente for perguntar, irmãos, sobre o que as pessoas almejam, todos almejam coisas boas, mas ninguém se submete aos processos ruins, né? Quem quer ser um empresário aqui, multimilionário? Todo mundo é. Mas e aí, você quer entrar nesse processo de talvez dormir só 3 horas por dia e ficar em frente ao computador o dia inteiro, planejando, estudando? Quem quer prestar uma faculdade, ficar aí 5, 10 anos na faculdade? Não.
Deus vai me abençoar. Não precisa disso não. Não, irmão. Deus não abençoa preguiçoso. É pelo suor do rosto. Deus não tem compromisso com gente desocupada. Todas as pessoas que Deus chamou estavam trabalhando, irmãos. Pescador, o cara estava malhando ali, ó, o trigo, você está entendendo? O cara estava pegado, irmãos, trabalhando. Esse negócio de Deus vai me abençoar. Deus abençoa quem trabalha, irmãos. Deus abençoa, mas Ele faz o impossível. Porque o possível, quem faz é eu e você. Acordar todo dia cedo, irmãos. Abrir aquela borracharia e dar uma retada em pneu. Isso aí é o que eu tenho que fazer. Você está entendendo? Então não terceirize a sua responsabilidade para Deus. Viva em uma cultura que as pessoas transferem, né? Deus vai fazer. Deus tem que fazer. Deus não, irmãos. Fala, Pai, o que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar de fazer? Porque eu sei o que é impossível, o Senhor vai fazer. Então, irmãos, aquilo, você que está aqui, eu vou encerrar agora. Aquilo que é impossível para você, fica tranquilo. Aquilo que é impossível, que você fala, não dou conta, é inacessível, não tem cabimento, não tem lógica, isso eu não dou conta. É isso aí que Deus vai fazer. Amém? Mas aquilo que é possível, faça. Faça o que é possível. Amém? Eu quero chamar a irmã Lúcia aqui, ela vai dar um testemunho. Amém, irmãos, graça e paz. Na verdade, eu não quero dar não é um testemunho não, irmãos. Eu estou aqui hoje, que eu quero pedir aos irmãos oração em favor do meu irmão. É um irmão que eu tenho de 46 anos. Ele é a única pessoa na minha família que ainda não serve a Deus. Mas do começo do ano para cá, ele tomou a decisão de servir a Deus. Que ia consertar a vida dele e servir a Deus. E os dias vêm passando, a gente tem visto a mudança na vida dele. Né? E quando foi ontem, ele chegou no meu serviço passando mal, de manhã. E eu falei para ele ir no médico. E ele foi no médico e ele foi diagnosticado com um câncer de pulmão. Né? Uma coisa muito grave. O problema dele está muito grave. Mas o que eu quero pedir aos irmãos, né, hoje, que me ajudem em oração. Eu cheguei em casa hoje, eu já chorei muito, a família está em pânico, né? Porque é uma coisa que a gente nunca tinha tido na família, né? E minha mãe nem sabe, nem meu pai, porque são pessoas muito doentes, não vão nem chegar a saber. E eu cheguei em casa hoje, eu chorei muito, mas Deus me fez entender, né, a palavra de hoje. Né, que nós vem orando, eu e as minhas irmãs, eu sempre venho orando para Deus salvar a vida dele. Que ele é uma pessoa muito alegre, que eu acredito que na igreja vai ser um grande homem de Deus. Então a gente vem orando há muitos anos para Deus salvar a vida dele, porque ele é a única pessoa na nossa família que não serve a Deus. Só que nós, diante dessa palavra de hoje, né, Deus já falou comigo lá em casa que ele é mérito em ressuscitar mortos, em curar coisa podre, né? O que o médico fala que não tem mais jeito, Deus cura. Eu sou testemunha viva disso na minha vida. E diante dessa palavra, Deus falou muito comigo, porque nós oramos pro meu irmão só pro destino, nós esquecemos do processo. E muitas das vezes a gente pede algo para Deus que a gente esquece de perguntar: Senhor, vai doer só nele ou vai doer em mim também? Né? Então, essa palavra falou muito no meu coração. Eu acredito que eu estou indo embora até mais aliviada do que o que eu cheguei. Porque eu cheguei aqui hoje com o coração apertado, coração doendo, porque é uma pessoa muito querida na minha vida. Sabe? É um irmão muito querido na minha vida. Mas eu acredito que ele pode chegar ao destino e passar pelo processo. Eu creio assim na palavra de Deus. Sabe? Então, o que eu quero falar para os irmãos, eu estou pedindo para os irmãos em oração. Mas eu quero que os irmãos orem assim: Senhor, que ele passe pelo processo, mas que chegue ao destino.
Eu quero que os irmãos me ajudem em oração, porque nós estamos sofrendo muito, irmãos, com a situação. Essa semana nós perdemos um cunhado, né, com Covid, lá em Tupaciguara. A gente não pôde nem ver, porque não teve nem velório. A esposa está com Covid. Estou com um sobrinho doente, com uma doença muito grave. Mas eu acredito no processo para o destino. Amém? Amém, irmãos? Coloque de pé para nós orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pelo Vandernúzio. Espírito Santo de Deus, o que nós podemos fazer é orar, Senhor. O que podemos fazer é orar. E sabemos, Pai, que o impossível está em Tuas mãos. Aquilo, Pai, que não está acessível a nós, está acessível a Ti. O que é impossível para nós é possível para Ti. Deus, nós colocamos esse homem diante de Ti. Pai, que ele suporte o processo. Oh Deus, que ele alcance o destino, Senhor, que o Senhor tem para ele. Oh Deus, o destino que o Senhor tem para ele não é muitas das vezes o destino que nós pensamos, mas que seja feita a Tua vontade. Oh Deus, que o Senhor possa, Pai, operar o querer e o realizar na vida deste homem. Oramos por toda a família, Senhor. Oh Deus, que a família esteja, Papai, guardada por Ti. Que a família esteja protegida, confortada por Ti, Senhor. Oh Deus, e cremos, Pai, que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Estamos no espírito de unidade aqui neste lugar, Senhor. Oh Deus, filhos reunidos, orando para o Pai, crendo na Tua soberania, Pai. Nós cremos, Pai, na Tua soberania. Nós cremos no Teu milagre. Nós cremos, Papai, no Teu processo. E é nisso que nós acreditamos. Em nome de Jesus. Erga suas mãos. Pai, que a graça e a comunhão e o Teu amor, Pai, esteja sobre a Tua igreja. Que eles possam voltar em paz para os seus lares. Que essa palavra gere muito fruto dentro deles, Pai. Gere muita aplicação, muita ação, Papai. E é nisso que nós acreditamos. Amém? Vai-te em paz, está encerrado em nome de Jesus. Amanhã temos culto. 7 horas, irmãos, amém? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter